Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Outro dia eu falava, aliás, praticamente eu falo disso sempre, né? Mas eu falava sobre a necessidade de desapegar dos velhos padrões. Gente, isso é um assunto muito sério. Por que que eu fico repetindo, né? Parece repetitivo mesmo, mas é uma necessidade porque a gente olha para os lados e a gente não vê atitude realmente nesse sentido. É preciso urgentemente aceitar a mudança de paradigma, é preciso abandonar as velhas maneiras de interpretar o mundo, é preciso abandonar tudo aquilo, largar, desapegar tudo aquilo que nós aprendemos até hoje, tudo aquilo, toda aquela maneira repetitiva, recorrente, né, e reativa que a gente tem de interpretar as coisas. É preciso sair da frente da televisão. Sei que eu estou parecendo um pouco alarmista, mas não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é que você entenda, por isso repetir tanto, que é isso que nos traz sofrimento, é esse apego ao velho. Por que que você está tão interessado na mentira? O que que é a mentira? A mentira é esse mundo que está diante de você, com a sua política, com as suas maquinações, com seu sistema financeiro, com toda essa cultura que está colocada diante de nós. Eu tenho falado nisso repetidamente, porque é justamente, como eu dizia outro dia, é justamente o nosso apego aos velhos padrões que não está permitindo que nós vejamos o novo que já está colocado diante de nós. A era da consciência já está aí. Por mais que você olhe, por que você não enxerga ela? Porque você não olha para ela, porque você, quando eu estou falando isso, que o novo mundo já está aí, com certeza na sua mente passou assim, mas eu não estou vendo, eu só estou vendo confusão, eu estou vendo cada vez mais violência, cada vez mais morte, cada vez mais intolerância, né? Mas você está vendo isso porque você está olhando para isso. É isso que eu tenho tentado dizer. Pare de olhar para isso. Não discuta com a sua mente, não dê atenção, porque sua mente vai dizer sim, mas então eu vou viver alienado. Você não sabe como você vai viver a partir do momento que você não der mais atenção para isso. Você não tem como você saber, a não ser você fazer. Não dá mais atenção para isso, não dá mais atenção para o velho, e você vai saber como é o novo. Você consegue entender a profundidade disso? A mente fica tagarelando, a mente tem medo de morrer, pura e simplesmente. O ego tem medo de morrer. E é por isso que ele inventa milhões de maquinações, de mecanismos para não morrer. E a gente cai como um pato, você cai como um patinho, você está sempre patinando na roda aquela dos ratinhos, né? Porque você se recusa a sair, a botar a perna para o lado, pura e simplesmente. Porque você se apega aos velhos padrões, você não aceita essa mudança de paradigma na sua forma de interpretar o mundo. Se alguém fala uma palavra, se alguém traz um ensinamento novo, e por ensinamento, né, é um ensinamento oculto, digamos assim, e por ensinamento oculto, eu quero dizer, eu não quero, não estou me referindo às teorias da conspiração, porque isso aí também não importa. É óbvio que existe, se você não entendeu ainda que você está sendo enganado, tem sido enganado há séculos, meu Deus, você está completamente entorpecido. Se você ainda duvida disso, né, de que há conspiração. Não há teoria da conspiração. Há conspiração, sempre houve conspiração para se manter o status quo. Tudo aquilo que você sabe é mentira, pura e simplesmente.
Então você tem que pegar e jogar a mentira fora. Mas por apego, não. Se alguém fala dá uma nova visão de Jesus, por que você acredita tão piamente na versão trazida pela religião, pelo cristianismo, né, pela Bíblia, digamos assim? E eu não estou invalidando a Bíblia, porque tem muita coisa de valor ali, só que de valor para o ser, não para a mente. Não histórias da carochinha, fantasias. Tudo aquilo que nos leva para a fantasia nos é prejudicial. Somente aquilo que nos leva à verdade que pode nos levar para a plenitude do ser. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas quem está interessado na verdade? Pouquíssimos. Nós estamos interessados no disque-disque, nas crenças, na notícia, nas novelas, nos filmes, nas séries. Eu não estou dizendo que disso não se possa tirar também algum valor de aprendizado, se a pessoa estiver suficientemente acordada, desperta para aprender com isso. Mas onde estão essas pessoas que estão suficientemente acordadas? Porque se você não identificar dentro de si mesmo o velho padrão, os velhos padrões, você não vai saber o quanto acordado você está e consciente para poder aprender com tudo, porque aquele que quer aprender, aprende até com um assovio. E quem não quer aprender, pode se apresentar a fórmula mais complexa e completa e inteligível que ele não vai aprender. Tudo se resume aí à teimosia, o apego ao velho. É preciso uma mudança de paradigma. Se alguém fala, conta uma nova história. Sobre Jesus, por exemplo. Era isso que eu ia dizer, por isso que eu atalhei falando da Bíblia. Alguém conta uma nova história de Jesus. Então, você diz, eu sou cristão, isso não pode, isso não está na Bíblia, ou não foi assim que eu aprendi, então não é válido. Um exemplo, é só um exemplo, né? Então, imagina uma nova maneira de entender, não só sobre Jesus, mas entender, compreender o universo, né? Você não aceita de forma alguma. Eu dei um exemplo, assim, bem fácil de detectar, mas você vai olhar para dentro de si mesmo e ver quais são os seus apegos. E quando eu falo em conhecimento oculto, ensinamento oculto, também não estou falando de conhecimento esotérico, eu não estou falando certas coisas, por exemplo, que pertencem ao mundo, pertencem ao universo da crença, né? Não é importante nós acreditarmos que os extraterrestres estão aí para nos ajudarem. Não é isso que é importante. O importante é eu conhecer dentro de mim mesmo a minha capacidade de me ajudar, o meu poder. Então não é esotérico nesse sentido. O conhecimento, o ensinamento esotérico ao qual eu estou me referindo, que é necessário, é o conhecimento de si mesmo, é o autoconhecimento, é disso que eu tenho falado sempre e é isso que interessa no final das contas. Acreditar não interessa nem um pouco, seja no que for. Como eu tenho dito sempre, se troca, né, 6 por meia dúzia, quer dizer, a gente deixa simplesmente de acreditar numa coisa para acreditar em outra. Não é isso que eu tenho falado. Eu tenho falado para simplesmente deixar de acreditar e preencher esse vazio que está dentro de você, não de mais crença. Não de esse disse, aquele disse, porque isso não é importante. Tudo bem, nós sabemos que existem
seres de fora, que vivem fora da Terra, que nós chamamos extraterrestres, né? Fora da Terra. Não há por que chafurdar nisso, sem haver autoconhecimento. Então, o que acontece é uma nova fuga. Sabemos que a nossa noção de Deus trazida até nós, né, pelas religiões, é falsa, né? Totalmente falsa. É uma mentira, né? É um conto de criancinha, um conto da carochinha mesmo. Tudo bem, sabemos disso, mas não adianta, não se trata de substituir a crença, então, desse Deus errôneo, né, falso, ensinado pelas religiões, por outro Deus, por outra forma de ver Deus, pelos deuses antigos, como está na moda agora, tenho falado isso com constância, né? Substituir o Deus das religiões pelos deuses antigos. Não se trata disso, gente. Tem que desapegar, sair da caixa. A maioria das pessoas não tem conseguido sair da caixa. Carregam a caixa junto consigo. Conseguem mover as pernas, mas carregam a caixa dentro da mente. Então não adianta sair da caixa fisicamente e, né, falando de forma figurativa, sair da caixa fisicamente e carregar a caixa dentro da mente, e é isso que tem acontecido. Todo ensinamento novo, você vê com, oh não, mas isso não está no meu acervo de conhecimento, então logo não pode ser verdade. E eu repito, eu não estou falando desse conhecimento esotérico que anda por aí. Não é disso que se trata, não é trocar um ritual por outro ritual. Não é trocar um dogma por outro dogma. Não se trata disso, é simplesmente abandonar. Mas isso tem que ser uma coisa que vem a partir do autoconhecimento, não a partir do que o Dinei está falando. Não interessa o que o Dinei está falando. Interessa que eu vá a fundo de mim mesmo e veja a utilidade prática. Porque, como eu disse tantas vezes, o sistema e a mente é o sistema, o ego é o sistema. Então, mente, sistema, ego são autorreguláveis. Eles vão se autoajustarem, eles vão tirar você de um setor e levar você para outro setor fazendo a mesma coisa. Mesmo que seja da forma mais sutil, mais profunda, por isso, vigiai e orai. Nós temos que estar sempre alertas para ver se o nosso ego simplesmente nos tirou de um ponto e colocou no outro, cumprindo novos rituais, novos hábitos, novas crenças, novos dogmas, né? E a gente está repetindo as mesmas coisas. Sai de uma área, vai para outra, sai de uma religião, vai para outra, ou nenhuma, ou se proclama-se, né, pertencente a nenhuma religião, mas continua fazendo as mesmas coisas dentro de qualquer área, dentro daquilo que se chama de espiritualismo, né? E a pessoa continua fazendo a mesma coisa, torna-se um terapeuta, né, e continua para si e espalhando para os outros os seus mesmos hábitos de ver a vida, de interpretar os fatos sem haver uma revolução interior. É disso que eu estou falando. Essa revolução precisa acontecer. É largar tudo que era antigo, todo conhecimento antigo e construir um castelo de ser, ou seja, desmanchar o castelo de crenças para construir um castelo de ser, um castelo de verdade, mudar todos os paradigmas, tudo aquilo que foi ensinado. Se você não tiver coragem para fazer isso, e olha, isso vai muito longe, gente. Como eu disse tantas vezes, isso está na alimentação, isso está na forma como você faz as suas compras no supermercado. Isso está impregnado na sua vida. Então é muito profundo. Por isso, repito, vigiai e orai. Não de uma forma paranoica, de uma forma prazerosa, porque você quer se conhecer. Você quer ter o prazer de conhecer-se.
usando essa palavra prazer de forma muito pontual, que é para me fazer compreender. Então, eu vou usar outra expressão, eu vou dizer assim, é sentir a realização, a bem-aventurança desse conhecer, não o prazer. Então esquece, ó, aí, ó, viu? Joga fora o velho, mesmo na linguagem, os palavrões, essas coisas todas, até na linguagem a gente precisa e deve mudar, mas não porque o Dinei disse, porque você, finalmente compreendi, e na medida que eu compreendo, então eu sou. Não é porque o fulano disse que eu tenho que mudar meus hábitos que eu vou mudar meus hábitos. Eu vou mudar meus hábitos porque eu quero a realização de me conhecer. Eu quero a bem-aventurança de me conhecer. Procure saber mais o que significa bem-aventurança, porque é disso que nós estamos atrás. Jesus também já mencionou isso, essa expressão lá no passado, né? Tem muita coisa escondida por trás das palavras e da nossa linguagem que nós usamos no cotidiano, que a gente não para observar, e as palavras, usando comedidamente essa expressão, né? As palavras são mágicas, só que elas têm sido usadas, essa magia das palavras tem sido usada contra nós mesmos, por falta de entendimento, por ignorância nossa, no sentido de não saber e não buscar saber, né? A ignorância é uma doença, e é uma doença que a gente aceita e convive, né? Infelizmente. Então, ignorância pura e simplesmente significa não saber. Ignorar algo é não saber, só isso. Mas eu quero repetir isso. Saber não é acumular conhecimento, não é substituir um conhecimento por outro conhecimento, não é substituir uma crença por outra crença. Saber, conhecer, é vivenciar, experimentar. Primeiro começa abrindo a mente para novas experiências, para novas ideias, e depois essas coisas vão acontecendo. À medida que você bate na porta, outro ensinamento de Jesus também, batei e abrir-se-vos-á. Na medida em que você bate na porta, ela se abre, mas bata na porta certa, na porta do autoconhecimento. E há milênios nós temos batido em todas as outras portas, erradas, entre aspas, que nos fazem mal e que nos trouxeram até aqui, nesse momento onde estamos sofrendo, batendo na porta errada, insistindo na porta errada, sendo que a única porta certa é a porta interior, é a porta que leva para dentro de si mesmo, é a porta do autoconhecimento, não é da televisão, não é da notícia, não é do jornal, não é do disque-disque. Tudo acontece no mundo com uma razão. E vamos pegar um exemplo aí que aconteceu agora, a explosão no Líbano, né? A verdade dos fatos ali nunca vai chegar até nós. Então, eu não vou dar atenção para isso. Eu posso ser empático com as pessoas sofrendo lá, obviamente, posso, mas eu não preciso me envolver com isso, porque na medida em que eu estou me envolvendo, eu estou dando força para a mentira, porque o que aconteceu ali nunca saberemos. Não vou dizer nunca, porque é uma palavra muito forte, né? Mas não pense que você saiba. Você pode escutar esse especialista, essa notícia, aquela rede de TV, aquele jornal, aquela notícia de rede social, aquela opinião, e nós estamos entulhados debaixo das opiniões. É preciso se libertar das opiniões, das próprias, inclusive. Todas as opiniões. Opinião não reflete nada da verdade. Opinião só ocupa espaço. Opinião só enche um espaço importantíssimo, vital, uma energia que é necessária para o autoconhecimento, é gasta com achismos e opiniões.
Então, o que adianta despender energia numa coisa que chega até nós como mentira e vai me levar, vai me enrolar e vai me fazer perder tempo e energia? Só um exemplo, aí bem recente, né? A explosão lá no porto do Líbano, de Beirute. Então, eu sei o que aconteceu. Chegou até mim, se apresentou para mim, digamos assim, porque precisava de alguma forma eu saber. O universo achou que eu deveria saber disso, porque eu não corro atrás de notícia. Realmente não. Talvez até o único objetivo mesmo de eu saber disso era para eu usar aqui como exemplo, porque está fresquinho, né, na mente da gente. Então não adianta se aprofundar, sai da frente da televisão, sai da frente das notícias. Antigamente não se tinha notícia, o ser humano vivia muito melhor, não se tinha pressa. Não estou dizendo que o tempo antigo era muito melhor que agora, estou dizendo que algumas coisas estão sendo mal usadas. A comunicação está sendo mal usada por nós. Bem usada para aqueles mal interessados. Eles estão sabendo usar a comunicação. Mas e por que nós não temos autocontrole suficiente, comando da nossa vontade, para nos afastar disso? Por quê? Pergunte-se. Pergunte-se por que você não consegue abandonar os velhos hábitos. Por que você não passa a olhar para dentro, em vez de ficar atento às opiniões de quem quer que seja, aos achismos de quem não sabe nada de nada? Assim como nós não sabemos nada de nada e continuamos achando. Não ache mais, não creia mais, não acredite mais. Ou você sabe, ou você não sabe, não há nenhum demérito em não saber. Sócrates foi categórico quando disse: tudo que sei é que nada sei, e saber disso me coloca na frente daqueles que acham que sabem. Pense profundamente nisso. É hora da mudança, gente. Mudança de paradigma. É fundamental. Se você não conhece essa palavra e não tem esse hábito, a palavra paradigma, vai no Google ali. Nós temos uma ferramenta, meu Deus, imaginem há 10 anos atrás, acho que já tinha, mas não com tanta, né, divulgação assim, facilidade assim, velocidade, né? Mas 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu queria ter uma ferramenta dessa quando eu era criança. Eu vivia socado nas bibliotecas e era tudo longe. Para pesquisar as coisas, eu tinha que caminhar quilômetros. Hoje está tudo ali na mão e as pessoas não usam e muitos não sabem para que serve. Não são informações precisas, mas tem muita informação rápida. Por exemplo, dicionário, qualquer palavra, escreve paradigma ali, escreve paradigma significado. A palavra vem automaticamente, o significado dela, para você já começar a incluir ela na sua realidade, se ela não está dentro da sua realidade já. É tão simples, gente, é tão fácil. A ignorância é uma doença. Agora está ali na palma da mão e ainda assim as pessoas ignoram a existência dessa ferramenta. O que é isso, gente? O que é o coronavírus diante do vírus da ignorância? Da preguiça mental de buscar, de saber? Pense profundamente nisso. Como diz o ditado, o bicho tá pegando. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos que estão na descrição logo abaixo, vê se tem algum que te interessa. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta também é sempre deixado logo ali abaixo. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!